Bom, boa tarde. Boa tarde, é um prazer, uma alegria falar de novo com tanta gente assim, mulheres que estão aqui também na luta, na batalha, e essa área de comunicação é tão importante. Eu estive aqui nesse bloco C por 5 anos, né? Lá na primeira gestão do presidente Lula. E depois continuei andando o Brasil, encontrando mulheres, encontrando a população brasileira que ansiava sempre com a volta, né, de programas de políticas públicas que de fato se preocupassem com a dignidade, com o acesso aos direitos. E eu participei de muitos movimentos na época do golpe, de 2016 a 2022. Depois foi muito triste, nós criamos frentes nacionais de resistência, convocamos uma Conferência Nacional Democrática, no caso da assistência social, porque o governo aqui se negou a fazer. Participei da transição e na transição me encontrei com o grupo também de mulheres, participei do grupo de desenvolvimento social e continuei andando o Brasil, né, trabalhando, e agora tenho a honra de ter sido convidada pelo presidente Lula. E o presidente Lula sempre muito preocupado. Hoje ainda eu lembrava com ele, nós fomos numa grande assembleia, numa plenária em São Paulo, onde havia uma parceria com a CEBIC, com a Confederação da Construção Civil, e as mulheres do Bolsa Família estavam sendo contratadas para trabalhar na construção civil, para fazer os acabamentos, e quantos elogios às mulheres e à luta das mulheres. E o presidente Lula olhava para elas, a maciça maioria de mulheres negras, e dizia: por que elas não têm dente? Por que elas estão assim? Nós temos que dar conta disso. E essa conversa que eu tive muito, assim, francamente, com o presidente. A política de mulheres, ela é uma política intersetorial. Não é desse ministério que sai a execução direta dos serviços e das políticas públicas setoriais. Então, este é o momento, e a Cida bem falou, de tudo que avançaram, de tudo que articularam, e a Cida vai continuar sendo essa militante, não é? Das causas e da defesa das mulheres, da dignidade, dos direitos, da democracia. E agora a gente vem para continuar, para ampliar, para ir ao encontro dessas mulheres em todo o Brasil. Esse é um ano de conferência, vou me reunir ainda essa semana, pretendo, com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que convoque, que prepara a conferência. Queremos conferências em todos os municípios brasileiros, nos estados, e depois a grande conferência nacional. Porque esse é o momento da gente se olhar cara a cara e dizer: o que você está precisando, mulher? Não é? O que vocês, mulheres, querem desse país? Vivemos num mundo em que há tantas complexidades, não é? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das inseguranças todas. Isso é o mundo. Então, o Ministério das Mulheres vai ter um intenso trabalho. Já falei esses dias com o ministro Padilha, com o ministro Marinho, enfim, vamos lá na saúde, na educação, na cultura, na agricultura, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, no desenvolvimento e assistência social, buscar exatamente aquelas referências e o trabalho que cada ministério desse tem o dever de fazer em relação aos mais de 104 milhões de mulheres brasileiras nesse país. Tenho uma grande alegria, eu sei da minha tarefa, do grande desafio, mas não vou fazer isso sozinha. Vou fazer isso com uma equipe que eu sei, né, é competente, dedicada, apaixonada, de bom astral, que acredita nas coisas, e também, né, com vocês da mídia e com todas as mulheres, os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, as universidades, os sindicatos, o mundo das mulheres trabalhadoras, o mundo das mulheres que moram na rua, que vivem na rua. Ontem em Londrina eu encontrei uma moradora de rua e ela me disse: é verdade que você vai trabalhar de novo com o presidente Lula? Que bom, olhe por nós. Então é isso, né? As mulheres indígenas, quilombolas, as migrantes, todo o conjunto de mulheres do Brasil. Esse ministério tem o absoluto dever de defender intransigentemente
os direitos das mulheres. E para isso a gente precisa debater, estudar, ler, entender os fenômenos atuais, não é? Com tantas tecnologias e com tantos desafios que temos aí pela frente. Mas eu estou muito feliz, né? Foi uma boa conversa com o presidente e com a ministra Gleice lá e com a Cida lá, e assim nós vamos tocar para frente. Nós queremos um Brasil de um futuro cada vez melhor. Muito obrigada. O presidente pediu a senhora e ele está preocupado com a queda de popularidade entre as mulheres? Olha, o presidente Lula disse que ele quer ver as mulheres mais contentes, que ele quer ver as mulheres mais protegidas, que ele quer ver as mulheres em cada município, nos 5.572 municípios nesse país, que elas se sintam respeitadas, acolhidas, ouvidas, escutadas. E aí, claro que é muito difícil um país com dimensões continentais, dá conta de chegar em todos os lugares. E é isso também que nós vamos fazer, junto com todos os outros ministérios. Nós vamos ser uma grande força que cheguem aos estados, que dialogue com todos os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas, sociedade civil, movimentos sociais, para a gente construir conjuntamente fazer com que essas necessidades básicas estejam com as mulheres, né? Que nenhuma mulher não deixe de comer porque não tem dente na boca, que as mulheres não tenham que dormir num barraco onde tem goteira, que as mulheres não tenham que perguntar a linha do ônibus porque é analfabeta, que as mulheres não tenham trabalho porque não têm qualificação, que as mulheres que se sentem tão desprotegidas, que as mulheres deixem de sofrer tanta violência. E aí, andando pelas casas das mulheres, da mulher brasileira, pelos CRAS, pelos CREAS, pelos centros de população de rua, é isso que a gente ouve das mulheres. Elas querem ter muita dignidade. Isso acontece nos territórios. Por isso essa relação também, né, com os territórios, com as comunidades, com os municípios de fronteira desse país, com as grandes capitais, né, é tão importante, e nós haveremos de dar conta, né, dessa tarefa imensa que o presidente Lula nos deu. Algum trabalho que a senhora vai fazer para reforçar os feminicídios no Brasil? Claro, não só campanhas, não é? Nós temos que mudar, fazer muitas campanhas, mas nós temos que mudar a cultura, né? A cultura machista, não é? A cultura, sem dúvida, de algo que foi banalizado e naturalizado e que as mulheres, né, até hoje sofrem tanto, se colocando como subalternas, não é? Como vítimas, e nós temos que, muito mais do que vítimas, elas têm que ser protagonistas da sua história e da sua vida. E é isso que nós vamos falar todos os dias com as mulheres desse país. Gente, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Depois vou me reunir. Agora eu vou ter uma reunião com a ministra Cida para exatamente entender todos os detalhes do Ministério, fazer ter um bom conhecimento, diagnóstico, enfim. Vou me reunir, já amanhã já tem uma reunião, né, Cida, com as secretarias estaduais de mulheres, e tem uma inauguração. Eu vou me reunir, vou fazer muitas plenárias por esse Brasil afora, com mulheres de todos os segmentos para escutar. As mulheres querem ser escutadas, né, sempre, para poder participar das decisões da sua vida. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.